Psicóloga Cleonaide, e eu agradeço por você estar mais uma vez me ouvindo. O tema que eu vou conversar com você hoje é aprender a viver, porque nós entendemos que não basta apenas uma pessoa existir, ela vai precisar no longo da vida aprender a viver. E para aprender a viver, muitas vezes nós vamos precisar reaprender a tomar novas decisões, a seguir novos caminhos. E eu estudei um pouquinho mais a respeito do filósofo Michel de Montaigne. E ele, abordando sobre esse tema, ele disse o seguinte: para que alguém viva e viva com qualidade, um dos primeiros pontos que precisa dar atenção é aprender a valorizar as pequenas coisas. Olhar a questão de estar vivo como um grande privilégio do ser humano. Contemplar a vida como um projeto essencial. Respirar já é um grande motivo para se alegrar. Ele disse sentir o gosto do alimento, da água. Tudo isso faz parte de um existir com gratidão. Dormir um sono tranquilo na sua casa, numa cama bem aquecida. Ele diz, isso é um grande motivo para agradecer e ter motivo para alegrar-se. Desfrutar de uma boa biblioteca. E isso Montaigne fez. Ele montou na sua época a maior biblioteca que ele podia possuir. Entendendo que nos livros você encontra não somente sabedoria, mas também você tem a oportunidade de conviver com muitas pessoas, com muitas ideias. Quem tem um livro tem um amigo contínuo. Montaigne diz o seguinte em um dos seus ensaios: a vida em si não é bem e nem mal. Torna-se bem ou mal segundo o que dela fazeis. Tentando demonstrar que a qualidade da vida de uma pessoa está intimamente relacionada com o modo como esta pessoa administra as suas expectativas. É claro que qualquer que seja a duração da vida, segundo Montaigne, é uma vida completa. Num tempo de pandemia, temos lamentado a morte de tantos jovens, de tantas pessoas que têm sido sucumbidas por essa enfermidade, ainda numa idade tão jovem. Mas Montaigne, ele coloca o seguinte: não importa se uma pessoa vive muito ou pouco, o que importa é que o tempo que essa pessoa viver, ela viver da melhor maneira possível, buscando qualificar a sua existência. Aprender a viver é concentrar-se no presente. Montaigne diz que a única coisa que nós temos de fato é o presente. Aquilo que passou não podemos transformar. Aquilo que está diante de nós pode ou não acontecer, mas aquilo que acontece no aqui e agora é minha responsabilidade. Como é atual? E outro aspecto que Montaigne trata, que eu quero compartilhar com você hoje. Ele diz, aprender a viver é reconhecer o perigo de buscar ser mais do que humano. Todo ser humano, ele carrega em si uma essência. A essência da fragilidade, a essência da pequenez. Desse modo, desejar ser mais do que humano é um perigo do ego. Então, eu coloco, aceite as contingências da vida e equilibre o ego. Equilibrar o ego é reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém e nem ninguém é melhor do que eu. Somos todos seres humanos, estando então com possibilidade de viver a fragilidade e as contingências que a vida nos oferece. O ser humano, em relação à sua saúde, é muito frágil.
todo mortal, ele carrega em si o tom da fragilidade. Então, aceitar ser mais do que humano é muito perigoso, porque a nossa essência é marcado pela fragilidade. O verdadeiro sábio, segundo Montaigne, o verdadeiro sábio, ele sequestra a si mesmo, encurralando-se num recanto, afasta-se das falsas fisionomias e das máscaras com que antes era constrangido a viver. Desse modo, ele está querendo ensinar para a nossa geração, ainda hoje, que quanto maior é a aproximação da sinceridade, da fuga da aparência, maior é a condição desse ser humano viver e viver bem. A autoestima, ela está associada ao entendimento de como eu posso fazer para viver bem. Viver bem significa aceitar aquilo que eu não posso modificar e trabalhar com instância para transformar aquilo que é possível ser transformado. Como aprender a gostar de si mesmo? A nossa aflição mais terrível é desprezar o nosso próprio ser. Desse modo, todos nós carregamos uma marca que é própria. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém igual a mim. Então, é essa aceitação da qualidade de vida, da qualidade de aparência, de possibilidade, que gera o fortalecimento da estima. A sociedade nos imprime a condição de viver de comparação com os outros. Aí Montaigne diz, quanto maior é uma existência em que alguém se compara com outra pessoa, maior é a sua infelicidade e a sua insatisfação. Comparar-se com outro é algo que causa muita tristeza. As próprias riquezas do espírito é a sabedoria. Nos parecerão frutíferas que só forem desfrutadas por nós se não forem produzidos à vista da aprovação dos outros. Então, se tudo aquilo que nós conquistamos, se tudo aquilo que nós almejamos tem como pano de fundo que alguém nos aprecie, que alguém nos valide, nós estamos fazendo uma aliança com a infelicidade. Então, tudo aquilo que nós colocamos a percepção de que o mundo não é um teatro. Montaigne diz que a sociedade do seu tempo vivia como se o mundo fosse um teatro. Então, cada um buscava viver, sabe como? Viver de aparência. E quando nós vivemos de aparência, gastamos uma energia imensa para provar alguma coisa para o outro. Aí ele diz, fugir do teatro é encontrar a felicidade. Você quer viver uma vida feliz? Você quer aprender a viver? Pare de fingir para que os outros interpretem aquilo que você não é. O mundo, de fato, não é um teatro. Então, nós vamos distinguir o que é fútil do prioritário. É importante, então, buscar a essência da vida. E onde está a essência da vida? A essência da vida está no amor que compartilhamos. Está na sinceridade que vivenciamos. Está na simplicidade da vida. Há em nós mais vaidade do que infelicidade. Muitas coisas que nos deixam tristes está mais relacionado com o ego, está mais relacionado com a vaidade do que um verdadeiro motivo de não estar feliz. Montaigne, na sua época, ele viveu muitas perdas, como nós temos vivido deste tempo. Montaigne perdeu o seu melhor amigo, ele perdeu o seu pai, perdeu 5 filhos, seu irmão mais querido, mas ao final de tantas perdas, ele conclui: aprender a viver é aprender a morrer. Aprender a morrer significa buscar a essência das coisas, focalizar, tomar como ponto de partido
de partir daquilo que é essencial. O homem não é tão ferido pelo que acontece, e sim por sua opinião sobre o que acontece. Assim, eu convido você a aprender com Montaigne alguns princípios importantes. Primeiro, aceitar a condição humana de que nós somos imperfeitos. A segunda coisa, alegrar-se com as pequenas conquistas. Alegrar-se com aquilo que compõe o nosso cotidiano. Desistir de tentar o tempo todo criar uma imagem e viver de aparência. Ele também nos convida a diminuir a necessidade, então, de impressionar os outros. Aprender a ficar sozinho em sua própria companhia. Montaigne, em uma etapa da sua vida, ele montou uma grande biblioteca e ele passou a estudar como o homem funciona. Ele passou a estudar como viver bem, como viver sem o cuidado pelas aparências. Aprender a dedicar-se à leitura. Priorizar o presente. O que significa priorizar o presente? É estar no aqui e agora. Interpretar a vida com mais leveza. Distinguir o fútil do prioritário. E, acima de tudo, aprender que a vida ela é algo de extrema importância que precisa ser valorizado. Então, se você acordou hoje, você já tem um motivo para celebrar. Nesta semana, eu desejo que você viva os conselhos que foi dado por Montaigne. Aprender a viver é não apenas existir, mas viver com significado. Um grande abraço para você.